Fala pessoal! Preparados para ouvirem as melhores piadas do Brasil hoje? Vamos ter neste vídeo 14 piadas que você não vai conseguir parar de rir. Deixe o like agora e chega de enrolação. Vamos dar início? Divirtam-se! Um cara vai no motel e vê no estacionamento o carro de seu melhor amigo, que era casado. Para tirar uma com a carro do amigo, ele vai até o carro e pega a parte da frente do som. No outro dia, ele encontra um amigo triste, cabisbaixo. Ele chega para ele e pergunta: "Que houve, meu amigo?" "Caramba, viúva. Não é que a minha mulher foi no shopping ontem e roubaram o som do carro." Vocês se lembram da perua Kia Besta? Era uma van da Kia Motors que chegou no Brasil em 1993 e fazia muito sucesso por aqui. Sei que um amigo meu comprou uma van destas e saiu para dar uma volta com a mulher dele, para mostrar o novo carro para ela, sabe? Ele estava numa estrada e um policial pediu para ele parar e perguntou: "O senhor pode me ver os documentos?" Eu não entendi direito e dei para ele a minha identidade. Ele, quando percebeu, me falou bem assim: Não, eu quero ver o documento da besta." Daí sim eu entendi e falei: "Sueli, ele quer ver seu documento." Levei um tapa da minha mulher. Depois de 5 anos, o cara do censo voltou numa cidadezinha do interior. Depois de falar com todos os habitantes, ele chegou à surpreendente conclusão que a população continuava exatamente a mesma que o da última pesquisa. Nem havia aumentado, nem diminuído. Espantado com o fato, o cara perguntou para uma moradora antiga da cidade: "Minha senhora, por acaso a senhora sabe me explicar como a população por 5 anos é a mesma nesta cidade?" "É muito simples. Cada vez que nasce um bebê aqui na cidade, um cara foge." Um proctologista cansado de tanto atender seus clientes, resolve tirar umas férias na praia. Chegando lá, ele arma o guarda-sol, coloca sua cadeira na areia e fica sentado, apreciando a paisagem. Ele olha para o mar e vê um cara pedindo socorro, pois o mar estava bravo e as ondas estavam altas demais. Ele se levanta todo assustado, mas o cara consegue nadar até a praia. Só que as ondas tiraram o seu calção e ele fica completamente pelado. Ele se recompõe, pega um pouco que estava boiando da água e o coloca na frente do Bilal para disfarçar e sair correndo da água. Ele percebeu que um médico não parava de olhar para ele e pergunta: "Nunca viu, né?" O médico, espantado, responde: "Olha, eu já vi muitos, mas tomando água de coco é a primeira vez." Uma vez um sujeito estava atravessando a linha do trem e, durante a travessia, prendeu o pé no trilho. Ele ficou desesperado porque havia ouvido o apito do trem, que estava chegando. Sem saber o que fazer, ele olhou para o céu e falou: "Meu senhor, se eu conseguir soltar o meu pé, nunca mais tomarei nada com álcool na minha vida." Mexeu o pé e nada. Ele ouve de novo o apito do trem e o nervosismo dele aumenta. Então ele olha para o céu de novo e diz: "Senhor, se eu conseguir soltar o meu pé, eu prometo que vou na igreja todos os domingos até o fim da minha vida." Tentou tirar o pé de novo e nada. Ele vê o trem se aproximando e fica mais desesperado ainda. Sei que o desespero do sujeito foi tão grande que ele olha para o céu mais uma vez e diz: "Meu senhor, se eu conseguir soltar o meu pé daqui, eu prometo que nunca mais terei relações com nenhuma mulher." Ele tenta de novo e consegue se soltar. Ele olha para o céu de novo e diz: "Pode deixar para lá, meu senhor, eu já consegui me soltar sozinho." 3 sujeitos estavam conversando quando o primeiro diz: "Eu, só com a mão esquerda, consigo levantar 120 quilos." O segundo dá uma risadinha e logo fala: "E eu, com um murro apenas eu derrubo qualquer porta." O terceiro, que era bem magrinho, não perde tempo e fala: "Eu consigo fazer um trem andar apenas com a mão direita." O segundo ri e fala: "Com essa magreza? Só se você for Deus." "Não sou Deus, não. Mas eu sou maquinista." Um cara estava almoçando num restaurante na beira da estrada, quando chama o garçom e fala: "Tem uma mosca na minha comida. O que significa isso?" O garçom responde: "Não sei não, mas eu recebo para servir comida.
não para prever o futuro. Um dia, um cara saiu com outro para caçar na floresta e uma cobra picou o bilau de um deles. O cara picado pediu para o outro pegar o celular e ligar para um médico e ver o que tinha que ser feito. O médico disse que ele deveria chupar o veneno da cobra e cuspir para bem longe. Quando o cara desligou o telefone, ele disse para o outro: "O médico disse que você vai morrer." Um cara preocupado diz para o seu amigo que era investigador de polícia: "Pedro, eu tô desconfiado que eu tô sendo chifrado pela Jerusa." "A Jerusa, tua esposa? Te chifrando?" "Quer dizer, eu acho que tá. Quando eu chego de viagem, ela me recebe com frieza, os vizinhos olham pra mim e dão risada. Eu acho que ela traz o cara aqui dentro da minha casa. Você que é investigador, me dá uma dica de como saber? Como é que eu faço pra descobrir? Deixa eu pensar. Já sei. Faz o seguinte. Pega uma colher de pau e amarra na mola do colchão, de uma maneira que ela fique pendurada de cabeça para baixo. Depois, você pega uma tigela, enche de leite e coloca embaixo da cama, bem embaixo da colher, de modo que a colher fique quase encostando no leite. Depois, você deita na cama, levanta e vai verificar quantos centímetros a colher afundou no leite e faz uma marca com uma caneta. Pode viajar tranquila agora, porque se ela deitar com uma pessoa diferente na cama, claro que a colher vai afundar mais ou menos, entendeu? O cara gostou da ideia e fez exatamente como o Pedro sugeriu, e foi viajar. Quando ele voltou, encontrou o Pedro e disse: "Sua engenhoca deu certo, Pedro. A safada me corneava mesmo. Você não vai acreditar no que aconteceu." Pedro fica curioso e pergunta: "A colher afundou bem mais do que a marca que você fez, não foi?" "Pior, Pedro, muito pior. O leite virou manteiga." Um casal estava voltando para casa de carro quando a mulher se vira para o marido e diz: "Bem, eu tô com vontade de mijar." O marido olha em volta e diz: "Espera um pouco e quando chegar na ponte eu encosto e você faz xixi." A mulher diz para ele: "Mas em cima da ponte?" "Sim, e daí? Não tem ninguém por perto mesmo." Eles chegam na ponte. A mulher desce do carro, olha, baixa a calcinha, agacha e começa a fazer xixi. De repente ela grita: "Meu Deus, tem um cara numa canoa lá embaixo!" O marido vai correndo e olha debaixo da ponte. Se vira para a mulher e diz: "Deixe de ser boba, aquilo é só o reflexo." Um cara estava tendo uma crise de apendicite e foi internado no hospital de freiras para ser operado. Assim foi feito, e logo depois da operação, uma das freiras comunica ao paciente que a operação tinha sido um sucesso e pergunta a seguir: "O senhor tem seguro-saúde?" "Infelizmente não." "Tem dinheiro para pagar a conta?" "Também não tenho." "Tem algum parente que possa pagar a gente?" "Não tenho não. Eu só tenho minha irmã, que é uma pobre freira solteirona." A freira ouve aquilo e fala: "Mas as freiras não são solteironas, senhor. Elas são casadas com Deus." "Opa! Então, nesse caso, pode mandar a conta para o meu cunhado." Um burro morreu na frente da igreja da cidade. E uma semana depois, o corpo do burro ainda estava lá. O padre então resolveu reclamar com o prefeito da cidade. Ele vai na prefeitura e fala: "Seu prefeito, tem um burrinho morto na frente da igreja há uma semana e já está fedendo." O prefeito, que era grande adversário político do padre, fala: "Mas, padre, não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos?" "Sim, sou eu. Mas também é minha obrigação avisar os parentes." A professora pergunta para o Joãozinho: "Posso saber por que a sua redação sobre o cachorro está igualzinho ao do seu irmão?" "É porque o cachorro é o mesmo, professora." Essa é clássica e não poderia deixar de contar para vocês. Um cara estava passando para a rua e viu um bando de gente gritando: "Queremos tchutchu, tchutchu é legal, queremos tchutchu, tchutchu é legal." O cara curioso foi atrás das pessoas e no meio do caminho elas começaram a escalar uma montanha. O cara então voltou para casa e pegou seu kit de escalagem para subir aquele morro. Sei que todos gritavam: "Queremos tchutchu, tchutchu é legal, queremos tchutchu, tchutchu é legal." O cara, ainda curioso, viu que na frente deles tinha um rio. Então ele voltou e foi para casa para pegar sua roupa de mergulho.
Subiu a montanha de novo e atravessou o rio. E todos continuavam gritando: "Queremos tchutchu! Tchutchu é legal! Queremos tchutchu! Tchutchu é legal!" O homem se perguntava o que era o tal de tchutchu. Na frente ele viu um castelo. E chegando lá, o segurança disse que só poderia entrar lá como veio ao mundo e careca. O cara estava com tanta curiosidade que tirou a roupa para entrar. Mas o segurança disse para ele que não podia ter nenhum pelo no corpo. Ele atravessou o rio de volta, desceu a montanha e foi no barbeiro. Raspou a cabeça, passou na casa dele, se depilou, voltou na montanha, subiu, atravessou o rio, tirou a roupa e entrou no castelo. As pessoas continuavam gritando: "Queremos tchutchu! Tchutchu é legal! Queremos tchutchu! Tchutchu é legal!" O homem, já impaciente, doido para saber o que era o tal de tchutchu, entrou numa caverna onde todos estavam pelados e gritavam: "Queremos tchutchu! Tchutchu é legal! Queremos tchutchu! Tchutchu é legal!" Então o sujeito, já um pouco idoso, subiu numa pedra e falou: "Vocês querem ver o tchutchu? Sim, queremos! Vocês querem realmente ver o tchutchu? Sim, queremos!" Ele levou todos para perto de um rio e com uma tocha na mão falou: "Tchutchu está vindo!" Sei que o sujeito pegou a tocha e jogou no rio, e a tocha fez tchutchu! E aí, qual foi a melhor piada? Comenta o número aqui embaixo. Se você riu de pelo menos 10, se inscreve e ativa o sininho, porque logo tem mais piadas para vocês. Valeu e até a próxima!